tem a inversão, a duplicação, a translocação. E um exemplo é a deleção, em que a perda de uma porção maior ou menor resulta na falta de um ou mais gêmeos. E um exemplo humano é a síndrome Cri-du-Chat, conhecida como síndrome do miado do gato ou do choro do gato, em que resulta no apagamento do material genético do braço curvo de um dos pais do cromossomo 5. E essa síndrome é caracterizada por retardo mental, microcefalia, aspecto arredondado da face e choro semelhante ao miado de gato. Obrigada, Jailma. Agora eu vou chamar Ana Beatriz. Ela vai falar sobre formação de novas espécies. Bom dia. Formação de novas espécies. A definição de novas espécies tem se alterado ao longo dos tempos com a contribuição de numerosas ciências. John Hay usou o critério da fecundidade. Considerava-se que pertenciam à mesma espécie organismo, que em reprodução originaram outros semelhantes a eles. Linnean considerou como pertencentes uma mesma espécie organismo que apresentassem características morfológicas idênticas, nomeadamente grupos de seres que participam entre si características estruturais e funcionais. Isolamento reprodutivo resulta na incapacidade total ou parcial de membros de suas populações se cruzarem, produzindo descendência fértil. O isolamento reprodutivo pode ser classificado como pré-zigoto, parcial ou total. O isolamento geográfico é a separação física de subpopulações de uma espécie. Obrigada, Ana Beatriz. Eu agora vou chamar Michele, que ela vai falar sobre especiação, melamina industrial, resistência a antibióticos e a inseticidas, anemia falciforme e a malária. Bom dia, eu vou falar agora sobre especiação. Especiação é o processo pelo qual as espécies vivas se formam. Essa transformação pode ser pela transformação gradual de uma espécie em outra, por anogênese ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Não tira foto não. E também pode ser através do cruzamento selecionados ou por experiências laboratoriais. Vixe, ela chega a estar ficando branca. Ela está muito nervosa, eu vou chamar ela depois para continuar o que ela estava dizendo. Eu agora vou chamar Sabrina, ela vai falar sobre irradiação adaptativa, convergência adaptativa, oscilação genética e migração. Bom dia. Bom, a irradiação adaptativa é um fenômeno evolutivo onde se forma no curto espaço de tempo várias espécies, a partir de uma espécie ancestral, no qual os grupos se separam. Vou repetir. Irradiação adaptativa é um fenômeno evolutivo onde se formam no curto espaço de tempo várias espécies, a partir de uma espécie ancestral, no qual diversos grupos se separam, ocupando vários nichos e dando origem a várias espécies diferentes. Convergência adaptativa é um processo que é resultante da adaptação de grupos de organismos de espécies diferentes a um ambiente. Por se adaptarem ao mesmo ambiente, possuem semelhanças no corpo, sem necessariamente possuírem grau de parentesco. Um exemplo. Concluímos esse seminário que serviu para esclarecer os fatos que estávamos ainda em dúvida. O que ocorre no darwinismo, ou teoria de evolução, é uma continuação da teoria de Darwin, com as modernas descobertas sobre a hereditariedade. Quando falamos de seleção natural, diz que as características foram selecionadas e se espalham na população porque ajuda o indivíduo a conseguir um parceiro sexual. Na variabilidade genética, mede a tendência dos diferentes aléus
de um mesmo gênero. A mutação produz características favoráveis num dado ambiente e responsáveis no outro. Com a mutação gênica, é uma mudança ocasionais que ocorre no gênero. Na mutação cromossômica, ocorre a numérica e estrutural. Formação de novas espécies pode uma determinada espécie vegetal de uma região onde o solo dispõe de quantidade razoável de água. O isolamento reprodutivo é uma situação em que o indivíduo de espécies diferentes não se cruzam ou, quando fazem, geram descendentes inférteis. O isolamento geográfico é uma situação em que as barreiras geográficas impedem o cruzamento das duas populações. Especiação é um processo de formação de novas espécies. Melanismo industrial é um fenômeno ocorrido entre população de mariposas em meados do século XIX. Irradiação habitativa resulta em homologia. A anatomia comparada tem diversos tipos de organismo e é possível determinar o grau de parentesco entre eles. Órgãos vestigiais, órgãos atrofiados, com nenhuma ou pouca função para o organismo. Na embriologia comparada, permitiu a descoberta de parentesco entre espécies que, quando adultas, são muito diferentes umas das outras. Nos fósseis, são restos de organismos que habitam na Terra. Agradecemos desde já a presença e compreensão de todos. Obrigada. Entre eles, retiradas e estabelecidas das homologias entre os animais mais variados, das estruturas que fazem parte do corpo dos animais. Aitana, sai daí. Estruturas homólogas. Os esqueletos vertebrados, os esqueletos dos membros dos animais vertebrados, eles apresentam características semelhantes e funções diferentes, verificando-se assim o desenvolvimento dos ossos e as falanges dos dedos. Como um exemplo disso é o braço do homem e a asa do morcego. Eles apresentam características semelhantes, porém funções diferentes e vindo mesmo ancestrais até os nossos dias de hoje. Estruturas análogas. Estruturas análogas são semelhantes e têm as mesmas funções, mas a diferença é que eles não vêm dos nossos ancestrais. Como um exemplo disso é a asa de uma mosca comparando-se à asa de uma ave. Elas têm as mesmas semelhanças, mas com o passar do tempo elas foram se desenvolvendo, mas elas não vieram das mesmas satelidades nem a mesma origem biológica. Órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são os órgãos que fazem parte do organismo e em alguns casos eles são pequenos e não têm quase função nenhuma. Mas em outros órgãos, em outros organismos, eles têm uma quantidade, ele é maior, tem uma quantidade certa e já é bem definido naquilo que, no que exerce. Como, por exemplo, a importância evolutiva desses órgãos é a indicação da sua ancestralidade. Um exemplo bem disso é do órgão vestigial e no homem, no apêndice vermiforme, que é uma estrutura pequena e sem função que faz parte do cérebro. Segue uma estrutura localizada na parte do intestino que liga o intestino delgado ao intestino grosso. Obrigada. Obrigada, Aitana. Eu vou retornar com Michele. Ela está mais calma agora, ela vai falar do assunto que ela vai continuar falando que ela vai aqui. Especiação é o processo de evolução pelo qual as espécies vivas se formam. Este processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra por anogênese ou a divisão de uma espécie em duas por cladogênese. A especiação também pode ser através do cruzamento selecionado ou pelas experiências laboratoriais. Há 4 formas de especiação: alopátrica, parasimpática, simpática e peripátrica. Agora, melanismo industrial. Melanismo industrial é o fenômeno ocorrido entre populações de mariposas
Então, é o melanismo industrial. É o fenômeno ocorrido entre populações de mariposas